E aí a gente vai ver agora as outras duas portas que faltaram para nós vermos, né? Nós estudamos porta AND, porta OR, porta NOT, porta NAND e porta NOR. Foram essas 5 portas que nós estudamos. São 7 ao todo. Então a gente vai ver agora essas duas portas que faltaram, né? Que a gente chama de portas especiais, porque não são portas tão usadas e são portas que elas mudam um pouco a lógica de funcionamento, que é a porta XOR e a porta XNOR. E começando pela porta XOR, ou alguns falam porta SHOR, mas ela é XOR porque ela vai executar a função exclusive OR, tá? Ela é um OU exclusivo. Então daqui dá para a gente imaginar que talvez ela tenha alguma coisa a ver com a porta OR, tá? Ela é uma espécie de porta OR, só que ela é uma porta OR exclusiva. Ela vai colocar 1 na saída quando exclusivamente, por isso do X, né? Esse X vem de exclusive, e exclusive quer dizer exclusivo. Então, ela coloca 1 na saída quando exclusivamente a entrada A ou a entrada B possuírem nível lógico 1. Vamos ver como isso vai funcionar. Então, primeiro vamos ver o símbolo dela. Como ela é um tipo de porta OR, né, mas é uma porta OR exclusiva, ela vai ter o formato do símbolo da porta OR, só que ela vai ter essa, digamos que auréola, né, esse duplo traçado aqui na entrada. Então, quando você vê isso, trata-se de uma porta, não uma porta OR, mas uma porta XOR. É isso que vai caracterizar ela no símbolo, tá? E a expressão lógica, né? A porta OR era A mais B. Ela também vai ser o A mais B, mas no sinal de mais, ela vai ter uma bolinha em volta. É isso que vai caracterizar que essa porta, na verdade, não é uma porta OR, mas é uma porta OU exclusivo, né? Ela é uma porta OU, mas é uma porta OU exclusiva, tá? Que nós estamos chamando de XOR. E a tabela verdade, aí a gente vai ver mesmo o funcionamento, né? Então a ideia é ter 1 na saída quando exclusivamente ou o A ou o B estiverem em nível lógico 1. Então os dois em 0, sai 0. O A é 0 e o B é 1, exclusivamente ou o A ou o B estão em nível lógico 1? Sim, então vai sair 1 também. Vai sair 1. O A vale 1, o B vale 0. Exclusivamente ou o A ou o B estão em nível lógico 1? Sim, então vai sair 1. Aí que vai a diferença com a porta OR. Se você pegar a tabela verdade da porta OR, até aqui bateu. Aqui é onde vai estar a diferença, porque o A vale 1 e o B vale 1, mas eu não tenho a exclusividade. Eu não tenho exclusivamente ou o A ou o B em nível lógico 1. Eu tenho os dois, e os dois não valem. Para a porta XOR, os dois não valem. Então, exclusivamente ou o A ou o B tem que estar em nível lógico 1 para que eu tenha 1 na saída. Os dois em 1 não tem exclusividade, então sai 0. Tá? A forma mais fácil da gente guardar a lógica da porta OR não é nem relacionando a essa forma de análise. A forma mais fácil é a gente dizer o seguinte, que eu tenho 1 na saída quando o A é diferente do B. Se o A for diferente do B, eu tenho 1 na saída. Né? Então dá para a gente guardar aí a lógica da porta XOR, que é o que acontece. Né? Aqui, quando eu tenho eles iguais, ó, 0 e 0 saiu 0, né? Ó, 0 e 0 saiu 0, ó, são iguais. Aqui eles são diferentes, ó. Como é diferente, saiu 1. Como é diferente aqui, ó, saiu 1 também. Quando é igual, sai 0. Tá? Então, exclusivamente quando o A ou o B, ou a gente pode simplesmente guardar, e é a forma mais fácil, que quando o A é diferente do B, a saída
é 1. Essa é a porta XOR, ou porta XOR. Tá? A outra porta que faltava... esqueci da parte prática. Na prática, ela está disponível num CI chamado 7486. Né? A gente está sempre analisando os três aspectos. Né? Assim como nós fizemos com as outras portas, né? Nós estamos vendo símbolo, expressão lógica, tabela verdade e agora, na prática, como que ela vai se relacionar conosco. Então, através de um CI chamado 7486, e ela está disponível dessa forma. Né? Lembra lá do GND, do VCC, enfim, essa é a pinagem dela. Acho que sem muitos segredos do que a gente já estava vendo até então com as outras portas. Tá? Inclusive, a pinagem dela é igual à porta END, a porta OR, a porta NAND. Né? Só não é igual a NOR, que é de baixo para cima, e com a NOT, que tem 6 ao invés de 4, porque ela tem uma entrada só. Então, essa é a porta XOR. A porta XNOR, ela já vai ser o quê? O inverso da porta XOR. Então, ela vai fazer a função ou exclusivo, só que invertida. Né? Ela é como se eu pegasse uma porta NOT e colocasse na saída da porta XOR. Então, assim como existe a AND e a NAND, a OR e a NOR, existe a XOR e a XNOR. Cada porta tem o seu par invertido. Tá? Então, ela vai ser o inverso da porta XOR. O símbolo dela, né, com a bolinha, né, o mesmo símbolo da porta XOR, o duplo traçado, só que ela tem a bolinha. E a expressão lógica. Na expressão lógica aqui a gente tem uma quebra aí de padrão. Porque ela vai ser representada não com A mais B, com a bolinha em volta e uma barra. Utilizaram aí um vezes com a bolinha em volta. Só que essa porta ela não tem nada a ver com multiplicação. Tá? A outra, já não, a XOR já não tinha a ver com soma. Ela tinha a ver com exclusividade de uns na entrada. Então, utilizou-se esse vezes aqui com a bolinha em volta como expressão lógica da XNOR, mas toma cuidado. Aqui nós não estamos multiplicando nada. Ela é o inverso da porta XOR. Tá? E a tabela verdade vai ser o quê? Se no outro eu tinha que ter uma exclusividade, né? Quando eu não tiver exclusividade, eu vou ter 1 na saída. Então, nos momentos exclusivos aqui, né? No 0 e 1, que é exclusivo, ele vai sair 0. No 1 e 0, que é exclusivo, ele vai sair 0. Nos outros casos aqui ele vai sair 1. Ele é justamente uma negação da porta XOR. Então, se você pegar a tabela verdade da XOR, ela é o inverso. Né? E aí nós vamos dizer que a porta XNOR, que é o par inversor da XOR, fica mais fácil a gente identificar que ela é a porta que vai colocar 1 na saída quando as entradas forem iguais. E é isso que acontece, né? Olha só o que aconteceu aqui. Ó. O A ele é igual ao B, ó, 0 e 0. Se eles são iguais, ó, saiu 1. Aqui eles são diferentes, saiu 0. São diferentes, saiu 0. E aqui eles são iguais e saiu 1. Então, quando A é igual a B, sai 1 na porta XNOR. Certo? Na prática, 74266, né, com um padrão completamente diferente do que nós temos visto. Né? Uma porta descendo, outra porta subindo. Né? De um lado, outra porta descendo, outra subindo do outro. Mas, assim, a partir do momento que você tem a pinagem, né, você consegue utilizar a porta. Ela, como as outras, tem VCC, GND, só é um pouco mais confuso, né, a disposição. A porta XNOR ela fugiu um pouco do padrão das outras. Né? Já começou pela expressão lógica. Né? Mas essa aí então é a forma com que está disposto o CI 74266, que é a porta XNOR. Tá legal? Bom, vamos dar uma olhada aí como que a gente pode analisar em termos de exemplo. Né? Se a gente for pegar uma combinação, né? Fazer uma combinação aqui da porta
XOR com uma porta NOT, né, fazendo essa combinação, como que ficaria a expressão lógica e o circuito lógico, né? Então, se a gente fosse pensar em termos de tabela verdade, né, como que eu analiso essa porta? Então, eu sei que essa aqui é a porta XNOR, né? Então, eu sei que ela tem essa expressão aqui, né, esse símbolo, mas é importante você não associar ele à soma, né? Fica mais fácil você trabalhar com essa porta como uma porta que ela coloca 1 na saída quando as entradas elas são diferentes. Então, quando é diferente, eu tenho 1 na saída. Fica mais fácil você analisar sobre esse aspecto. E a XNOR, quando as entradas são iguais, ela coloca 1 na saída. Então, se você analisar dessa forma, fica muito mais fácil, porque você não pode relacionar a soma, a multiplicação, porque já tem as suas portas de soma, que é a porta OR, a de multiplicação, que é a porta AND. Ela não faz a soma, ela faz uma comparação das suas entradas em função aí de exclusividade. Então, se a gente tem lá 0 e 0, né? Então, se entrar 0 no A e 0 no B, né? Na verdade, aqui vai estar entrando 1. Né? Então, vai estar entrando 0 e 1. São diferentes. Se são diferentes, sai 1. Então, perceba que fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil a gente analisar dessa forma. Então, no primeiro caso, sai 1. Nessa combinação que a gente está fazendo aí de uma porta NOT mais a porta XOR. Tá? Essa aqui é a porta XOR. Depois A em 0, B em 1. A em 0, B em 1. Eu vou trocar o B para 1. Esse 1 vai inverter, vai virar 0. Né? E aí eu tenho o quê? 0 e 0 na entrada. São iguais, então sai 0. Sai 0 porque não são diferentes. Né? Então vai sair 0 aqui. No terceiro caso, o A em 1 e o B em 0. Né? Então A em 1 vai trocar tudo aqui. O A em 1 e o B em 0, ó, 1 aqui e 0 aqui. Esse 0 vai inverter, vai virar 1. Né? Então 1 e 1 ó, são iguais. Se são iguais, sai 0 também. Né? Porque só sai 1 quando eles são diferentes. Então a melhor forma é a gente comparar, a gente analisar ela dessa forma. Associar a XOR a diferente e a XNOR a igual. Aqui 1 e 1, né? Só que não é 1 e 1 na entrada da XOR, né? É 1 e 1 na entrada do circuito. Então 1 e 1, esse 1 ainda vai inverter, vai virar 0. E aí vai deixar eles diferentes, né? Porque eu tenho 1 vindo para cá, né? 1 XOR 0, né? São diferentes? São. Se são diferentes, a minha saída vai ser 1. Então essa aqui é a tabela verdade de qual porta? Não, de nenhuma porta. Ela é a tabela verdade dessa combinação aleatória que a gente fez aí para poder fazer a comparação aí para a gente poder brincar um pouquinho aí com o funcionamento da porta XOR. Tá? Expressão lógica. A expressão lógica vai ser o quê? A, né, XOR B barrado. Né? Dessa forma aqui. A XOR B barrado. Então ficou dessa forma a expressão lógica da nossa letra A. E a nossa letra B, pega um exemplo da XNOR. Né? A XNOR ela tem essa representação aqui, é 1 vezes com uma bolinha em volta. Né? 1 vezes com a bolinha em volta para a gente achar a expressão. E o circuito, ó, já está aqui a expressão, eu já coloquei aqui a expressão. O A vem direto, né? O B é quem está barrado, então fica A XNOR B barrado, né? Porque é o B quem está barrado. E a tabela verdade, vamos levantar aqui a tabela verdade. Ó. E aí ela é a porta o quê? Que vai sair 1 quando as entradas forem iguais. Quando as entradas forem iguais é que vai sair 1. Então 0 e 0, eu vou ter aqui o A em 0, o B em 0. Esse 0 vai inverter, vai virar 1. Então, 0 e 1 ó, são diferentes, então vai sair 0. Então, a saída aqui vai ser 0. Depois, 0 e 1. 0 e 1, vou trocar esse cara aqui por 1. Né? Esse 1 vai inverter, vai virar 0.
Então esse cara aqui virou 0. 0 e 0, né, são iguais, então a saída vai ser 1. Né? Então a saída vai ser 1 nesse caso aqui. Depois 1 e 0, trocou tudo aqui. 1 no A e 0 no B. Né? Esse 0 do B vai inverter e vai virar 1. Vai virar 1. E eu tenho 1 e 1. E eles são iguais. Se eles são iguais, a minha saída vai ser 1. E 1 e 1 na entrada, né? Não na entrada da porta, na entrada A e B. Esse 1 vem direto. Esse 1 vai inverter, vai virar 0. 1 e 0 são diferentes. Se são diferentes, então não são iguais, ou seja, a saída vai ser 0. Então ficou assim a tabela verdade da porta XNOR. Legal? Bom, então para a gente ter uma ideia aí de como é o circuito. Na verdade, a tabela do circuito que tem a porta XNOR, porque ela tem também uma porta NOT. Então é uma combinação, assim como nós combinamos outros. Tá? Na letra A, né, a expressão S igual a barrado XOR B, né, pedia o circuito, né? Aliás, pedia a tabela verdade somente, mas não tem como fazer a tabela verdade sem o circuito. Então vamos levantar o circuito. O circuito ficaria assim, né? Uma porta NOT no A e entrando numa porta XOR, né? A porta XOR, que é aquela que sai 1 quando as suas entradas elas são diferentes. É baseado nisso que você iria levantar a tabela verdade, cuja resposta é essa daqui, certo? Então vou fazer um caso, né? Fazer esse caso aqui, A em 0, B em 1, né? A em 0, B em 1, né? Esse 0 inverteu, virou 1, né? Esse 1 vem direto. São diferentes? Não. Então sai 0. Tá? Então saiu 0 nesse caso aqui. Vamos fazer para o 1 e 1 também. Vamos imaginar agora com A sendo 1. Se o A for 1, então ao invés de 0 ele vai ser 1. Né? Esse 1 vai inverter aqui, vai virar 0. E aí eles são diferentes. Se eles são diferentes, então a minha saída vai ser 1. Por isso que aqui a saída ficou em 1. Então tá aí, né, o circuito, o exercício não pedia, mas você precisava do circuito para levantar a tabela verdade. Então tá aí a tabela verdade, confira, vê se você acertou. Letra B, né? Esse é o circuito, né, com o B barrado, o A entra normal e aqui a porta XNOR. Na porta XNOR nós sabemos que ele vai sair 1 na saída quando as entradas elas forem iguais, né? Quando as entradas forem iguais, eu vou ter 1 na saída. Então, a tabela verdade ficaria dessa forma, né? Então, vou pegar aqui um exemplo, o A em 0 e o B em 1, né? O A em 0 e o B em 1, esse 0 vem direto, esse 1 inverteu, virou 0. Eu verifico, eles são iguais? São. Se eles são iguais, então a minha saída vai ser 1. Né? Aí se eu tivesse 1 e 1, né? Se eu tivesse 1 e 1, aqui então meu A seria 1, né? Esse 1 viria direto, né? Então aqui as entradas são diferentes, se elas são diferentes, então a minha saída vai ser 0. Por isso que ela deu 0 aqui nesse caso. Eu sempre resolvo 2 casos por tabela verdade, até para não ficar muito cansativo, mas se você errou em algum desses outros casos, dá uma conferida e aí qualquer coisa você tira suas dúvidas. E a expressão lógica, né? Aliás, foi dada a expressão lógica, então está aqui o circuito e a tabela verdade. A expressão lógica da letra C, né? Eu tenho aqui um A vezes B entre parênteses com uma porta XOR e o C. Então aqui o circuito fica então A AND B, né? E o resultado XOR C. Então essa porta vai sair 1 quando as entradas dela, né? Quando essas entradas forem diferentes, aí eu vou ter 1 na saída.
e essa é a porta que multiplica. Então vamos fazer o resultado da tabela verdade seria esse daqui, né? Então dá uma conferida aí, vê se você acertou o exercício. Vamos fazer um caso aqui, ó. Vamos fazer esse caso aqui, ó. 1, 0, 0, 0. Vamos ver se vai dar 0 mesmo. Então, aqui nesse 1, 0, 0, né? O que nós temos? 1 vezes 0, essa sim é uma porta AND, é uma porta que multiplica. 1 vezes 0 dá 0, né? Entrou 0 aqui, né? São diferentes? Não. Então, vai sair 0. É o que aconteceu aqui, tá? Vamos fazer o de baixo, 1, 0, 1. Se aqui a parte de baixo fosse 1, ó. Se aqui fosse 1, esse 1 estaria vindo direto, né, para cá. São diferentes? São. Então, a minha saída vai ser igual a 1, que foi o que aconteceu aqui nesse antepenúltimo caso. Então, tá aí a tabela verdade. Confira também para ver se você acertou. E a letra D, né, eu tinha lá A XOR B, né, e o resultado disso XNOR C, né. Então essa porta ela sai 1 quando as entradas forem diferentes e essa porta ela sai 1 quando as entradas forem iguais, né? Então se for diferente sai 1 aqui, se for igual sai 1. Vamos fazer esse caso aqui, ó, 0, 1, 0. Então vamos colocar aqui, ó, 0, 1, 0. Aqui eles são diferentes? São, então sai 1. Como esse 0 está vindo direto, são iguais? Não, então sai 0. Então no 0, 1, 0 sai 0, exatamente isso. E vamos fazer aqui esse de baixo no 0, 1, 1. 0, 1, vamos trocar esse cara aqui para 1. Né? Se aqui é 1, então aqui é 1 também. Né? 0 é diferente de 1? Sim, então sai 1. Aqui, juntamente com esse 1 que veio direto, 1 é igual a 1? Sim, então a minha saída vai ser igual a 1. Então o comparativo na XOR e a XNOR não tem jeito. XOR, verificar se as entradas são diferentes. Se forem diferentes, sai 1. Na XNOR, verificar se as entradas são iguais. Se forem iguais, sai 1. Caso contrário, vai ser 0. Legal? Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!